E agora vamos acompanhar uma entrevista bem bacana com uma atleta que faz parte da história do esporte nacional e paranaense. Olha só, pessoal, aonde que eu estou. Vocês sabem por que eu estou numa quadra de handebol? É porque hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no Esporte, Saúde e Ação. É a ex-jogadora de handebol e treinadora da seleção brasileira, Márcia Tomadon. Márcia, muito obrigado e seja bem-vinda ao Esporte, Saúde e Ação. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui falando do handebol, que é uma modalidade que faz parte da minha vida e é uma paixão até hoje, né? Márcia, conta pra gente um pouquinho como que começou a sua história com o handebol. Você disse que você não é natural aqui de Curitiba, né? É de outra cidade e aí você teve que se mudar para poder conseguir mais espaço no esporte. Bem, eu sou nascida em Astorga, mas a minha vida toda foi no handebol na cidade de Campo Mourão, onde eles, através de uns jogos abertos que tinham antigamente, que era tudo televisionado, né? Comecei a olhar pela televisão e fui no ginásio de esportes. Quando acabou os eventos esportivos, a prefeitura lançou algumas escolinhas. Daí eu comecei com 14 anos a jogar seleção de Campo Mourão, Paraná, e fui para a seleção brasileira, né, no ano de 86. E fui até um Pan-Americano no ano de 87 em Indianápolis, né? O handebol realmente fez parte da minha vida, porque além de atleta, aí depois fui ser técnica e depois de técnica, dirigente esportivo. E por que o handebol? O que ele chamou a sua atenção, esse esporte? Eu acho que o handebol é uma modalidade, ela tem muita disputas, né? Ele é uma coisa de gente guerreira, mas eu acho assim, eu assisti o handebol e tinha uma jogadora muito talentosa, muito guerreira, que se chamava Lorenilda. E eu olhava e dizia assim, nossa, eu quero ser igual a essa jogadora, né? E era uma jogadora de Campo Mourão e tal, e eu comecei no handebol porque era próximo da minha casa e tinha naquele espaço, e foi ali que eu comecei. E é uma modalidade que eu guardo assim com muito carinho, né? E uma modalidade que cresceu bastante no Brasil. Hoje nós temos grandes atletas que estão fora do Brasil, um grande número, assim, maior parte das atletas, dos grandes talentos estão fora do Brasil, em toda a Europa, né? Porque o Brasil ele ainda não tem tanta estrutura com esse esporte. Eu acho até que ele não cresceu tanto quanto se imaginava alguns anos atrás, né? E hoje essas atletas vão buscar maiores salários fora do Brasil, na Europa principalmente. Uhum. E assim, enquanto você estava ali desenvolvendo no esporte, no handebol, é uma pessoa que marcou você, uma pessoa assim que você lembra com muito carinho, aquela pessoa que disse, essa menina tem talento? Eu tive 2 técnicos, né? O Nelsinho, que morava aqui em Curitiba, que já é falecido, né, que foi que introduziu o handebol em Campo Mourão, e depois o professor Jair Graço, que deu continuidade, né, que teve uma visão de levar Campo Mourão a disputar campeonatos brasileiros, campeonatos sul-americanos. Foi aí que a gente teve a oportunidade de aparecer para a Confederação Brasileira, e foi aí que Campo Mourão foi vista como um polo de desenvolvedor do handebol. E depois começou com o masculino, né? E depois eu vim para Curitiba, fui fazer faculdade, voltei para Campo Mourão, aí foi toda essa história. Depois a gente larga, né? Casa, vai ter filho, vai mudando a vida, mas sempre dentro do esporte. Depois como técnico, como dirigente esportivo, diretora de esporte de Campo Mourão, mas sempre dentro nesse conceito que o esporte faz parte da minha vida. Sempre dentro do círculo do esporte, não deixando de lado. E você, durante muitos anos, foi técnica também. Como que foi? Como que você entrou nesse mundo, saiu do jogo e foi para a beira da quadra, a gente pode dizer? São etapas diferentes, né? Você é atleta, né? Você continua sendo atleta, mas aí você tem aquela função de treinar uma equipe, né? Tem uma equipe feminina na sua mão, daí o município de Campo Mourão me convidou, olha, você não quer ser técnica de handebol, participar dos jogos oficiais que eram organizados pelo governo do Paraná. Eu fui ser técnica da equipe de handebol feminino, fomos campeãs dos Jogos da Juventude logo no primeiro ano, e foi uma experiência incrível, né? Porque você
Você ser um atleta comandado é uma coisa, agora você comandar um grupo totalmente heterogêneo, pessoas diferentes, então a responsabilidade é bem diferente. E em 96 eu fui técnica da seleção de Campo Mourão nos Jogos da Juventude e o governo do Paraná me convidou para representar o Brasil num evento no Peru, em Lima, no Peru, no qual o Paraná, representando o Brasil, foi campeão. É uma bem diferente também, né? E são degraus na sua vida, né? Logo depois desse evento, eu já fui convidada para ser diretora de esportes, já deixei também como técnica e já fui ser diretora de esportes. Então, foi tudo muito rápido, né? Tive uma passagem aí de 5, 6 anos só como técnica e depois já fui dirigente de esportes de Campo Mourão e fiquei lá até 2004 em Campo Mourão. Depois vim para Curitiba, e estou até hoje também na coordenação dos Jogos Escolares do Paraná. E como é trabalhar com os jovens talentos? Trabalhar com o esporte é maravilhoso, né? Porque o esporte ele é uma ferramenta de transformação, né? O esporte ele inclui, ele faz com que você tenha vários conceitos de coisas boas, várias virtudes. São regras, disciplina. Então, tudo isso, se você proporciona esporte para uma criança, ela tem praticamente a obrigação de desenvolver essas virtudes, né? Então, ela é uma ferramenta transformadora, ela pode transformar vidas. Então, através dos Jogos Escolares do Paraná, desde 2009, a gente vem buscando isso, oferecer o esporte para os nossos alunos aqui do Paraná. Então, você ainda dentro do conceito de esporte, uma vida toda dedicada ao esporte, passando aí por todas essas etapas, atleta, treinadora, dirigente esportivo e hoje na função aí de diretora dos Jogos Escolares do Paraná desde o ano de 2009, procurando oferecer para os nossos atletas desde o atletismo ao xadrez. Então, é um mundo muito bonito, é uma coisa boa, faz bem para mim e eu acho que a gente faz bem também para os nossos estudantes paranaenses. Como que você lida assim, com a questão de trabalhar com esses jovens talentos, pontos como vitória, derrotas, ensinamentos através do esporte? Eu penso que a vida é seletiva, né? Toda vitória, toda derrota, ela tem um aprendizado. Eu acho que, de repente, você aprende mais na derrota, né? Você sabe que você vai ter que melhorar, você sabe que aquilo são valores que você vai ter que levar para frente, que não é uma derrota que vai te tirar do jogo, que vai te tirar da vida esportiva, mas ela vai fazer com que você repense que você tem que melhorar para o próximo ano, né? E a vitória vai te jogando sempre para frente. E a criança tem que saber lidar com isso, né? Se você imaginar quantas crianças estão numa disputa ou numa disputa de um pênalti, a responsabilidade de bater um pênalti, de acertar ou de errar, tudo isso é um aprendizado, né? E é seletivo. Então, e o esporte, ele é muito democrático, né? Eu penso assim, você tem várias crianças, seja rico, seja pobre, de várias cores, mas elas estão ali naquele espaço democrático buscando os quê? Mostrar seu talento, as suas habilidades. E, Márcia, tem alguma coisa que na sua carreira você tenha se arrependido de não ter feito? Alguma coisa que faltou, de repente, participar de um ciclo olímpico ou de um novo Pan-Americano? Eu acho que faltou, sim, porque depois do Pan-Americano nos Estados Unidos, em 87, eu fui para um sul-americano em Assunção. E daí, casei em 88, 89 já fiquei grávida, né? Daí, lógico que a tua vida muda totalmente, muda o foco, né? 89. E alguns anos depois, ainda o presidente da confederação me ligou, perguntando se eu tinha interesse ainda em seleção brasileira e tal. Mas eu disse não, eu já mudei meu foco, hoje aqui eu sou treinadora. Mas joguei ainda até os 37 anos, eu joguei representando o Campo Mourão nos Jogos Oficiais, né? Organizados pelo governo do Paraná. Mas aí com um foco diferente, só uma pessoa de uma idade maior, né? Junto com os mais jovens, procurando dar aquele equilíbrio na equipe, não que a gente fosse essencial, mas você uma pessoa mais experiente numa equipe dá um equilíbrio melhor. Tem alguma história interessante que você se lembra de quando você estava na seleção brasileira, tanto como atleta como treinadora?
Na seleção brasileira como atleta, eu lembro assim, que são tempos muito diferentes do que são hoje, né? Na nossa época era com muito mais dificuldades, né? Não é o que tem hoje, nós não tínhamos salário, era uma questão de amor mesmo, né? Ah, não tinha salário? Não. Era por amor à camisa, literalmente. Tudo, não tínhamos nada, era por amor mesmo, a gente não tinha, a estrutura era uma estrutura precária, é muito diferente do que acontece hoje, né? A gente não tinha tanta estrutura para o treinamento? Não. Nós praticamente fomos as precursoras do handebol lá, as pessoas da minha idade, né? E eu acho que na seleção, como técnica, a gente teve assim, momentos muito bons, muito felizes, que quando você ganha um campeonato, você vê que a sua equipe está progredindo. Nesse campeonato em Lima, nós fizemos um evento, nós fizemos um jogo lá, ganhamos de 42-0, isso repercutiu muito ruim na cidade, lá para a equipe local, mas enfim, são coisas que a gente guarda e um aprendizado também, né? Vocês simplesmente anularam a seleção deles, né? 42-0, porque assim, por mais que o handebol ele seja um pouco mais rápido que, por exemplo, o futebol, mas 42 são muitos gols, né? É bastante, né? E foi até notícia na cidade lá e tal, porque as equipes eram bem superiores mesmo do que as equipes sul-americanas. E atualmente, como que você vê o cenário da seleção brasileira de handebol? Recentemente eles conseguiram algumas conquistas importantes, né? Alguns jogos sobre equipes tradicionais do esporte. Então, a equipe melhorou, o nível técnico do Brasil melhorou muito, né? Tanto o masculino quanto o feminino. feminino. Tanto o masculino quanto o feminino. Eles não foram muito bem nas últimas Olimpíadas, mas melhorou bastante, né? Porque eu acho que eles trouxeram lá toda a questão técnica e tática da Europa, essas atletas trouxeram aqui para o Brasil. Então, o Brasil cresceu muito, só que essas atletas não moram aqui, elas moram fora do Brasil, né? Então, penso eu que quando elas têm que treinar, tem que se reunir todo mundo aqui. Melhorou muito o nível técnico do Brasil, mas ainda não conseguimos uma boa colocação em Olimpíadas, né? Eu acho que falta algum caminho para trilhar ainda. Você estaria disposta a voltar a treinar a seleção mais uma vez? Quando eu treinei, a seleção era colegial, né? Era só as meninas de 15 a 17 anos, né? Isso foi um fato que aconteceu lá, mas acho que hoje o meu foco é trabalhar com os Jogos Escolares do Paraná mesmo. É isso, pessoal. Márcia, muito obrigado por você ter participado aqui. Muito importante ter exemplos no esporte como você, né? Você que trabalha com a juventude. Outra grande história do esporte nacional e paranaense. Márcia, esperamos que você continue atuando firmemente no esporte e que possa nos revelar mais talentos nas modalidades esportivas por meio dos Jogos da Juventude.